Saudações, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Resenha, que é o nosso programa onde a gente simula uma mesa de bar virtual e a gente vai falar sobre a criação, sobre paternidade, sobre as coisas que atravessam a gente enquanto quem está criando filhos. Nesse episódio 21, a gente vai falar sobre mentoria, sobre crescimento pessoal e sobre a importância da responsabilidade. Bom, e a partir de hoje eu vou ler um resumo aqui porque eu quero deixar essa informação logo no começo e como eu não tenho um teleprompter e como eu não tenho uma memória muito boa, você vai me acompanhar lendo esse resumo e daí a gente vai para o nosso episódio, beleza? Show de bola, então vamos lá. Esse é o Resenha 21, né? Como eu falei, a gente vai mergulhar fundo nas complexidades da mentoria e vai explorar como ela impacta nossas vidas pessoais e profissionais. A gente vai falar também sobre os desafios de se encontrar referências confiáveis em meio aos ruídos das mídias sociais, o equilíbrio de poder em relações de mentoria e a importância dos espaços seguros para trocas significativas como esse que você está vendo aqui. Se você busca desenvolver como mentor, pai ou simplesmente crescer como pessoa, esse episódio tá cheio de coisa para você. Bom, isso que eu coloquei no resumo aqui. Bom, antes da gente continuar, eu quero fazer um convite especial para você ajudar a gente a continuar construindo Parentalidade Preta, fazendo com que esse universo cresça. E eu vou te convidar para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, que eu cadastro lá no Apoia-se, no apoia.se/parenta. O QR Code vai aparecer aqui em algum lugar da tela. Se você estiver assistindo nossa televisão, basta apontar e acessar. Se não, você vai chegar em um lugar aqui embaixo, eu vou deixar o link para você também conhecer o que a gente está fazendo com essa campanha. Você me ajuda a continuar mantendo os produtos e serviços necessários para fazer com que o Parentalidade Preta se configure como uma iniciativa independente e a gente não tenha que trazer marcas ou outras coisas aqui que não tem nada a ver com a nossa narrativa, com o que a gente está tentando construir. Então, ajudando a gente, colaborando lá no apoia.se/parenta, você vai fazer com que a gente consiga projetar muito mais. Bom, em relação a esse programa em si, eu estava muito rouco, muito sem voz, mas eu queria muito gravar porque foi uma questão de honra, né? Eu já tinha desmarcado porque eu tinha esquecido o computador no trabalho, tão cansado que eu estava, e aí a gente quis fazer essa troca e eu banquei. Então você vai me encontrar muito rouco nessa troca, mas com certeza você vai conseguir entender aí porque eu tentei falar um pouco devagar, de forma que ficasse o mais inteligível possível. Ainda que você não entenda, ativa as legendas que eu com certeza, mas essa troca, ela tá muito legal. Então eu vou deixar você com ela e daqui a pouco a gente conversa de novo, beleza? Tamo junto. Show de bola. Bom, vamos lá. A gente tá gravando hoje, né? Essa troca nossa, a gente vai gravar. Eu vou tentar falar o mínimo possível e me comunicar o melhor que eu puder. A gente tá fazendo a ideia que eu trouxe, né? É um programa que vai ao ar em setembro, né? E aí tem toda aquela questão de saúde mental, prevenção, um monte de coisa. E aí todo mundo se preocupa com isso em setembro, né? E esquece no restante do ano. E em setembro volta, né? Eu não ia tanto seguir essa risca, porque a gente já fala disso aqui o ano inteiro, então ia ser um grande mais do mesmo. Esses dias eu estava lendo algumas coisas aqui, né? O Wesley outro dia reclamou que da vez que ele não veio tinha tema, né? Então eu vou resolver isso aqui hoje. É uma parada que, assim, aconteceu para mim hoje e fez muito sentido, eu já vinha pensando nisso, né? Hoje eu fui trabalhar num local que é um pouco mais longe aqui de casa, eu fui de carona com um colega que é bem mais velho que eu, um homem negro, retinto, com seus 50 anos, muita gente boa, sabe? Alguém que muitas vezes é, ele é, ele tem uma função de coordenação, né? A qual eu respondo lá, mas a gente sempre teve ali, eu o conheço há 15 anos, né? Então eu já conheço há muito tempo, e a gente sempre conversou muito, a gente sempre conversou bastante. E aí nessa de conversar, ele sempre buscou, assim, eu acho legal que ele, como mais velho, sempre buscou minha opinião de algumas coisas, sempre veio desabafar, né? Que ele fala, pô, cara, eu vou desabafar aqui. E ele sempre, eu falei assim, cara, vem falar aí e tal. Acabei sempre, ele sempre não orientando, que eu acho que não é bem a palavra, mas ele sempre me procurou para desabafar coisas do trabalho nos relacionamentos interpessoais. E aí hoje a gente teve que sair bem mais cedo e tal. Eu falei assim, eu vou aproveitar aqui, vou desabafar umas paradas que eu não estou gostando do trabalho, que ele faz parte dessa coordenação, mas ele não é quem planeja, né? Então ele é quem vai dar chefia para a gente no corpo técnico, então ele é o encarregado ali, é o coordenador das atividades, então é quem passa para a gente, né? Aí os colegas mais, mais ácidos chamam ele de capitão do mato lá, porque é o cara que está entre a chefia e,
e a gente, né? Mas é, por que que eu tô fazendo esse preâmbulo aqui? Porque eu falei assim, pô, eu vou desabafar e tal, vou conversar. Eu não tenho muita chance de conversar com homens bem mais velhos que eu, né? Eu acho que não tem. Assim, dentro das pessoas que eu conheço, é, eu sou a pessoa que as pessoas vêm conversar, se aconselhar, e eu não tenho muito disso, né? E aí acabou casando com algumas coisas que eu estava lendo esses dias e tal. E eu queria trazer para essa nossa troca, que eu acho que, apesar de não ir diretamente ao encontro desse tema, que é saúde mental, eu acho que conversa muito, que é essa questão que vem da mentoria, né? Da gente procurar alguém para falar e tal. E a importância que isso tem, porque eu fui com ele durante o caminho, foi 1 hora e pouco de trânsito ali, eu fui falando e tal, e assim, me fez bem falar coisas do trabalho com ele que é coordenador das coisas lá, né? Então, colocando ele como nesse local de pessoa mais experiente, ele que muitas vezes se aconselha comigo, mas assim, eu me senti muito bem depois que eu conversei com ele, de alguém que está ali no contexto, né, que eu estou inserido no trabalho, que entende dos problemas e das coisas boas, e eu fui ali buscar um aconselhamento, né? E aí, essa questão da mentoria, de como é bacana e como às vezes faz falta, né? Que eu queria trazer a relação que a gente tem nesse sentido da mentoria mesmo, dessa palavra, tirando qualquer coisa que tenha encontro aí com o que é dito hoje na internet. Vou te vender uma mentoria, vou te não sei o que é mentoria e tal. Mas dentro desse local real, que é a mentoria, né? De você se consultar com uma pessoa que é mais experiente ou que tem uma outra visão. E aí eu queria trazer para esse primeiro momento aqui, assim, ouvir de vocês um pouco, se faz sentido também, o que que vocês pensam a respeito disso, é, se consultar com outros homens, né? Entendendo o contexto que a gente está, dentro das nossas trocas, inclusive, se consultar com outros homens, perguntar, falar e tal. Acho que eu até fui claro nesse conceito que eu trouxe de mentoria para cá. E eu queria ouvir vocês, assim, um pouco, se vocês quiserem trazer. Mas antes disso, eu queria que o Michel, que é novo aqui na roda, se apresentasse para quem está assistindo, quem está vendo e quem está ouvindo a gente também. Então, Michel, por favor, se apresente aí, fale um pouco de si, o que te trouxe aqui, né? Quem é você dentro disso tudo. E depois a gente volta para quem quiser falar, trazer esse tema. Eu acho que todo mundo pegou, principalmente o Eric, que chegou depois aí. Acho que foi claro, né, Eric? Deu para pegar direitinho o que eu estava falando? Show de bola. Michel, por favor, se quiser, se apresente, fale o que quiser, que você queira que as pessoas saibam de você, como você chegou aqui, enfim, o que você quiser comunicar aqui, por favor. Legal, obrigado, Diego, pelo espaço, pela oportunidade. Eu sou Michel Oliveira. Eu sou pai de 2 filhos, de uma menina, da Júlia, e do Henrique, casado com a Mariana. Eu moro no litoral de São Paulo, aqui em Santos. E o que me trouxe aqui foi a curiosidade mesmo, né? Eu acompanho você há um tempo ali no Instagram e aí soube da oportunidade, né, que existia esse grupo de debate, aqui de troca, né, entre homens negros, e me interessou bastante, né? Então foi isso que me trouxe até aqui, tenho aprendido muito, né? Eu tô ali no grupo, interajo não com muita frequência, mas eu tô sempre ali, né, me mostrando presente de alguma forma, seja ali reagindo ou interagindo com algumas pessoas. Então tem sido um espaço muito muito bom para mim. Eu acho que de forma bem resumida é isso, Diego. Você tá no mudo, Diego. Eu preciso até remarcar aqui a forma de entrada que a gente tem para entrar, né? Eu sempre tenho, porque algumas pessoas têm me consultado, então, participar de um evento do Parentalidade Preta, ouvir o resenha principalmente, né? Que aqui é onde a gente se alinha mais, e querer entrar. Não tem pagamento, não tem nada. Mas por uma questão de alinhamento e segurança, eu sempre boto esse critério, né? Da gente estar em dia com o resenha e participar, para que a gente tenha se visto em algum momento. Mas enfim, voltando para o tema, né? O Lucas já levantou a mão aí. Lucas, por favor. Ô, mano, como um bom historiador, né, mano, eu tenho que voltar pro passado. A palavra mentor, apesar de a gente voltando pro presente primeiro, antes de voltar pro passado, né, hoje a gente vive Aham. num monte de coisa,
né? Coach Carter e um monte de filme que era até legal ser coach, né? O Coach Carter era Uhum. negro, etc. Era até um filme que o pessoal passava de admiração. Hoje os coaches são, vocês sabem quem, né? Quase um 71 da vida, né? E a palavra mentor, a primeira vez que ela surge é como um nome próprio, na Odisseia do Homero. O mentor, Ah, massa, ele, massa. enfim, o Ulisses vai para a Guerra de Troia, né? Nesse século, essa Odisseia é escrita no século 8, né? Antes de Cristo, e ele fica, enfim, 24 anos perdido, depois que eles perdem a guerra, né, que Troia perde a guerra e etc. E tem o herdeiro dele, Telêmaco. E aí ele não tem com que deixar o herdeiro e etc. Aí ele vai vendo as injustiças que estão acontecendo no reino e ele pede por justiça. Telêmaco ora por justiça. E nisso a deusa Atena, que simboliza a justiça e a sabedoria, toma a forma de um velho, e o nome desse velho é o mentor, que vai, tipo, dando essa sabedoria pra ele, tá Foda, ligado? foda, foda. Enfim, foda, isso é muito foda, né? Então ele mostra que esse mentor também é com quem você vai deixar seu filho no momento que você tá em guerra, tá ligado? É muito isso essa história pra mim, tá ligado? Com quem você vai confiar pra deixar seu filho, a sua cria, e basicamente o futuro nesse sentido, tá ligado? Mano, sobre isso do mentor, por ser professor também, o momento que eu tô vivendo, de meio uma crise da militância no sentido de estar presente em todos os lugares, né? A gente já conversou sobre isso. Teve algum momento da minha existência nesse ano que eu tava fazendo tudo aí, sei lá, me deu vontade de parar. Enfim, ainda tô nessa vibe, mas sobre mentorar é muito difícil ainda. Quando os alunos me pedem o Instagram para ficar mais próximo, eu já penso, pô, que tipo de relação se estabeleceria? Será que seria uma relação de mentoria, uma relação de tirar print, o professor tá me assediando? Então, é muito difícil hoje você ter esse contato pedagógico, né? Esse contato de influência, assim, para você confiar na pessoa, tá ligado? Nem todo mundo eu confio para pedir conselho e nem dou conselho pra pessoa, nem se, às vezes nem se a pessoa pedir. Às vezes eu prefiro ficar no mundo da ironia e do cômico, né? Pra pagar de idiota, e isso é mais fácil também, passar por esse mundo como um bom idiota, porque nesse mundo atualmente você é punido pela sua competência, né? Com mais Sim. trabalho, com mais tortura. A gente vê a É. galera que é competente aí, diga-se de passagem, o Alan, né? Também todo tempo no outro trampo, eu lembro, Alan, que você era competente pra caralho no outro trampo de programação, o pessoal só socava em você. Então era só socadão. E é importante pedir isso, tá ligado? Essa ajuda e poder falar mal das pessoas com seus mentores, né? As pessoas que você vai deixar no seu futuro. Enfim, queria fazer esse rolê, né? Porque quando surge o mentor, surge nessa vibe. Fui. Pô, show de bola. Quase 40 aqui contando algumas histórias, mas show de bola, cara, de verdade. Obrigado. Eu não sabia real, assim, dessa origem. Fico feliz de a gente trazer esse contexto aqui. Wesley, por favor. Opa, bom, cara, eu vou ser falando de colocar pra fora, né, de conversar com alguém sobre, e ultimamente isso tem sido o meu combustível, assim, em determinados momentos, cara. Inclusive, minutos antes da live eu tava resolvendo uma questão, minutos antes da gente conversar agora, e antes disso ainda, tipo, em algum momento eu parei ali pra conversar com os amigos, pessoas com quem eu não falava um tempo, e só de colocar pra fora, e assim como a gente faz no nosso grupo, né, quando a gente conversa ali e Uhum. tal, que nem, pô, hoje, né, a gente teve uma não vou citar porque a pessoa não tá pra Sim. esclarecer se gostaria de expor ou não, mas, pô, a Uhum. gente percebe que só de colocar pra fora aquela emoção, né, já a água interna já começa a se acalmar, a gente já começa a visualizar as coisas de uma outra forma. Então, pô, esse exercício primeiro de tudo, né? Eu acho que menos procuro fazer isso, estabelecer com quem falar exatamente cada situação, né? Não Uhum. dá pra gente também colocar qualquer coisa pra fora em qualquer momento. Mas, pô, quando a gente conecta, como foi o seu caso, né? Falando do senhor, do seu trabalho e da gente, de outros lugares que eu consigo colocar pra fora, pô, isso é de muita ajuda, muito, tem dado um respiro legal em cada. Você ficou mudo aí pra gente.
Né? Porque eu terminei de falar, desculpa. Tá, foi mal. Acho que tinha dado uma travada pra mim aqui. E Sim, aí, bem provável. pode ter sido. Perdeu alguma fala? Não, Achei perdi que não. ele não tinha. Perdi não. Ah, Eu mutei o Alessandro aqui, porque ele ia chegar gritando no meio de todo mundo, aí já ia. Inclusive, eu acho que eu travei, porque o Alessandro entrou. Porque Eu isso sempre cheguei, por isso acontece. que acabou. Por isso. É, beleza. Bom, eu vou recapitular para ele no chat, e quem quiser ir colocando seus pontos de vista, por favor. Enquanto isso, eu falo com o Alessandro no chat aqui, por favor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, papai. Salve a todos os irmãos aí. Espero que todos estejam bem, se hidratando, lavando o nariz aí. E vamos seguir aí. Esse tema sobre mentoria, né, cara, ele sempre me remete à minha vida, assim. Então, eu tive sempre bons mentores, vamos dizer assim. Meu pai era meu mentor, tanto no esporte quanto na minha disciplina diária, e isso foi transmitido para minha vida, sempre olhar esse foco desse ídolo, dessa pessoa, desse ser, que eu tinha que ser igual a ele, que eu precisava ser igual ao meu pai. O tempo foi passando e esse ser foi se desfazendo para mim. E hoje eu vejo um pouco disso nas pessoas que buscam a todo momento essa questão de poder trocar ideia mesmo, poder bater um papo, igual a gente tem essa simplicidade aqui de trocar ideia. Eu tive a oportunidade de conhecer o Robson e a gente sentou numa mesa de bar e trocou ideia, cara, que parecia que a gente já se conhecia há 50 anos. 50 anos. Um trocando conselho com o outro. E era a primeira vez que a gente se via. E eu acredito muito nisso, dessa questão, dessa energia, dessas questões. Mas hoje em dia, até o Lucas trouxe esse preâmbulo para nós histórico, né, da palavra mentor. Hoje as pessoas, elas procuram sempre um conselho. Elas sempre Travou só pra mim? procuram conselho. Se você falar no Spotify O agora, Alisson deu colocar uma conselho. travada. Deu uma travada feroz aqui para todo Voltei. mundo. Hoje. Voltou. Volta naquela parte que falou, hoje as pessoas procuram. Hoje as pessoas procuram conselhos o tempo inteiro. Não só conselhos espirituais, vamos dizer assim. Uhum. Mas vamos supor, se você for agora lá no Spotify, na lista dos podcasts mais escutados, ouvidos, nas paradas, você vai ver que são podcasts de aconselhamento. São podcasts onde que você procura ali uma pessoa para te aconselhar de alguma fase da sua vida. Se você está bem, se você está mal, você busca uma palavra, você busca alguém. Acredito que muita gente também procure parenta para isso, ser aconselhado, esperando que o Diego vai ter uma fórmula mágica da paz para transformar a vida dele amanhã. Não vai ter. Ele ainda não chegou nesse nível. Não, ainda mas chegará lá um dia. Mas é o tempo que a gente vive, sabe? De influências, de coaches, de livros de autoajuda, que não ajudam em nada. Uhum. Mas isso aí faz parte da nossa sociedade adoecida, né? Do qual vai falar sobre a sociedade, uma sociedade de liquidez. Mas eu falo assim, quando a gente volta aqui até no Parenta para trocar essa ideia e volta na questão da nossa ancestralidade, das histórias, que sim são as mentorias da nossa vida, da nossa caminhada, eu creio que quando a gente pensa um pouco e se ouve, a gente é o nosso próprio mentor. A gente tem que se ouvir primeiro. E é ouvir o próximo também. Não sei se estou te cortando. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Não, Você tinha falado do modelo que era seu pai e que as pessoas buscam essas respostas. Você acha, e também desse lance da fórmula da paz pronta também. As pessoas estão buscando modelos porque elas perderam o modelo de referência ou porque o modelo de referência delas deu errado? Como é que você vê isso aí? Se lance da busca de modelo. Cara, eu acho que são muitas vozes, sabe? É questão que as pessoas perderam a referência e são muitas vozes. São muitas pessoas falando ao mesmo tempo a mesma coisa. E te dando várias fórmulas. E você, às vezes, não consegue trabalhar naquela fórmula ali, você vai para outra, você vai para aquela. Como, vamos supor assim, você acordar e você precisar de...
é como se você buscasse um Deus a todo tempo e você fosse em vários lugares e você não conseguisse encontrar esse Deus. Então eu faço essa análise voltada nisso, que as pessoas elas estão procurando esse ser, esse ideal de eu não confio em você, eu não confio no meu chefe, não confio no meu pai, não confio no meu irmão, não confio em ninguém, mas pô, eu preciso encontrar alguém que tem uma palavra para mim, que troca ideia comigo. Sim. Mas as pessoas elas engatam, elas param ali, porque são muitas vozes, entendeu? E assim, e é outra coisa, quando você se vai nesse preâmbulo, você se machuca também, porque às vezes aquilo que você procura naquele ser, naquele mentor ali, ele é um humano, e ele vacila, ele erra. E aí quando ele erra, você não aceita que ele erra, tá ligado? Você tá querendo sim um Deus. Então você não consegue se ver no espelho, né? Eu vejo isso dessa forma. Então, quando eu faço, é que nele eu tenho um espelho muito grande disso, desse ser, desse homem que era incorruptível e tal. Mas com o passar do tempo, você vai vendo que não é isso. Que você tem outras alternativas também. Então, eu acredito muito que a gente é moldado. Mas eu acredito também, igual eu falei para vocês, que a gente, primeiramente, a gente tem que se mentorar, a gente tem que se ouvir primeiro. Se a gente conseguir se ouvir, cara, a gente consegue ouvir o próximo. Se a gente consegue ouvir o próximo, a gente consegue caminhar. Real. Pô, o Wesley falou uma parada aqui, Wesley. Se você quiser ler o que você escreveu, ou se você quiser falar, enfim, que eu acho que você colocou uma parada no chat aqui muito, muito importante, inclusive. Não, mas só para colocar aqui, então, fica à vontade. Eu vou reler o que eu escrevi, porque eu já até sabe como funciona a minha cabeça, né? Sim, Já foi. sim. Se quiser, eu leio para você aqui. Falei, não, é realmente incrível. Tem gente ensinando qualquer coisa, né, para qualquer pessoa e aquilo é consumido. Cara, eu já vi alguns vídeos, né, filmes, documentários, não é nem filme, né, aquele documentário do Dilema das Redes, falando desse efeito, né, esse efeito que o Alisson tá comentando é isso, né. A pessoa tem sim aquela quebra de gerações, né? Então essa quebra de referência hoje ela se dá por conta dessa proximidade, quer dizer, não proximidade com pessoas de gerações mais velhas, a gente não comunica da mesma forma, não fala a mesma língua, né? Então acho que a galera acabou caindo nesse efeito bolha. Eu falo por mim também, na verdade falo acho que qualquer pessoa que habita nas redes sociais está passível disso, né? Porque o efeito bolha faz a gente acreditar que o mundo é aquilo, né? E que todo mundo está falando a mesma coisa e que todo mundo tem os mesmos interesses, sendo que não, né? A gente está compartilhando daquela bolha. E esse vazio, eu percebo, essa falta de referência, eu percebo nitidamente, assim, em relação à escuta dos mais velhos, justamente por conta disso, né? De achar que, porque os mais velhos não estão conversando sobre isso, eles não têm o que nos ensinar. Sendo que, na verdade, é muito pelo contrário, né? Talvez eles tenham muito mais a nos ensinar em diversos momentos sobre outras coisas da vida, não sobre um tema específico, alguma coisa que esteja no hype ali, mas às vezes numa palavra, né? Num direcionamento ali, a gente tem uma melhor orientação do que a gente seguia, e a bolha, todo mundo gritando a mesma coisa, como se só houvesse aquilo, né? Só houvesse aquela visão sobre aquilo, só houvesse aquele entendimento sobre aquilo, enfim. E só para pegar o gancho também que eu tô falando, né? Cara, depois, e aí ainda pegando o gancho do que o Alisson trouxe, sai daqui, cara, o meu gato entrando no meio da situação. Ele participa de todos. Pois é, sobre a questão de Deus, né, cara? E depois que eu voltei a me conectar espiritualmente, assim, eu tenho sentido muito essa diferença entre essa busca de referência, de busca de conexão
com tudo, com todos ao mesmo tempo, sabe? Essa validação do pensamento, validação disso, aquilo, outro, que é o que a bolha busca, na verdade, né? Quando Sim, todo mundo tá sim. falando a mesma coisa, é para um tá reafirmando a opinião do outro que tá certa. Exatamente. Ninguém tá questionando, né? Ninguém tá se questionando, e não se questionar, no meu entendimento, é não olhar para si, né? E Sim. a gente só não olha, se a gente não olha para si, a gente tá evitando alguma coisa, né? Não. Então, eu acho que esse efeito dessa falta, eu percebo dessa forma, e em mim, falando de mim, eu tenho resolvido dessa forma. Eu acho que o meu retorno a um caminhar espiritual tem feito muita diferença no meu dia a dia em relação a tudo isso também. Até mesmo esse efeito essa sensação de vazio e busca de um norte, e busca por orientações e, enfim, e vozes, né? Porque, como o Alisson falou, são muitas vozes, né? Por aí falando de tudo. De tudo. Real. Vou pegar só um gancho aqui disso que vocês levantaram, porque eu acho que é muito disso mesmo, assim. A gente, via de regra, eu vou botar a gente aqui num caráter geral, mas eu não tô colocando todo mundo nesse balaio, não. Mas às vezes a gente entra nesse local de tipo, a gente quer respostas. Pra mim. Travou Travou pra mim. Travei. pra voltar. todo mundo, na verdade. Tô voltando. Botei também. Tô voltando. Ixi, travou legal, hein? Vou voltar. Calma aí, gente. Calma aí. Vou voltar, tô voltando, vou voltar. Eu ia falar um bagulho em cima do que o Wesley falou. Voltei. Quando ele volta, Olhar pra Diego. tá ligado? Voltei. E olhar pra Desculpa. cima, mano, tipo. tranquilo, mano. Também, tá ligado? Se questionar faz parte de você não se você não se questiona, não analisa a você mesmo, tá ligado? Sim. Você tem mais dificuldade de evoluir, tem mais dificuldade de ouvir as pessoas ou de aprender o contexto da vida. E até aprender com os mais velhos e até com os próprios filhos, mano. Porque, mano, tudo mano, perspectiva com as crianças, a perspectiva que os filhos trouxeram do mundo, da vida e de tudo ficou muito diferente. E, mano, questionar a gente tem que questionar não só a si próprio, mas a muitas coisas. Sim. Eu subi de rede social, por exemplo. Eu não entro mais, a única rede social que eu uso pode ser que é o WhatsApp, tá ligado? Que é trocar com vocês lá e com colegas antigas e tudo mais. Mas o Instagram, mano, tipo, eu não consigo mais consumir. Eu entro, fico Já 2 esgota, minutos né? e saio. Mano, porque ou é notícia ruim, ou é gente querendo vender sonho, ou é de pessoas brigando, e brigando por coisas que, na real, mano, todo mundo precisava se unir, tá ligado? Então, tipo, brigando por temas que não fazem sentido, tá ligado? Então eu não consigo mais consumir isso. Eu não consigo mais ir lá, por exemplo, brigar com alguém, debater e falar não sei o que lá e ficar naquela trocação. Não dá, cara, eu não consigo, não tenho mais paciência pra isso. E vai. Eu larguei mão, mano. As pessoas mandam coisa, principalmente minha companheira, manda muita coisa pra mim no chat. Tal vídeo pra você ver, e, mano, fica lá, eu acabo não vendo, ela acaba me mostrando do celular dela, na mão dela, porque ela sabe que eu não vou entrar no Instagram. Vamos, Diego. Você Tá mudando. tirou Travou, aí. eu tô no mudo. Pronto, desculpa. Eu travo. O Alessandro, cara. O Alessandro tá aqui, fica assim. Enfim. Mas é muito disso, né? O que eu ia falar antes era, tipo assim, a gente discutindo coisas, aí quando eu tava falando da gente, né? Falando de soluções, buscando referências, buscando mentorias, buscando coisas que quando a gente fecha o telefone até nem existem mais, tá ligado? São coisas que nem existem na real. Não tô falando de questões emocionais, não, senão, mas coisas que, tipo assim, ninguém tá falando disso aqui fora, tá ligado? Então, realmente casa até com o que o Alan tava falando, tipo assim, eu tô me enchendo de quê, sabe? Eu tenho realmente pensado e policiado muito o meu uso do Instagram, né?
como eu tô nesse local de quem produz, e aí eu falo disso assim com bastante desprendimento, porque é o que traz a gente para cá. Eu tenho buscado consumir muito pouco. Então, às vezes eu entro assim, eu já trabalho com programação de post, né? Então, às vezes ou os posts vão saindo, eu não vou vendo, eu vou interagindo para poder engajar e tal, mas interagindo nas coisas que eu produzo. Então, eu consigo ter essa possibilidade aqui dentro desse uso racional, de tipo assim, eu só consumo parentalidade preta no final das contas, sabe? Porque eu tô ali fazendo girar a roda, enfim, com os objetivos que a gente tem. Mas quando a gente sai, eu saio, vou no feed e volto, é isso, é enxurrada de merda mesmo. Tu fica assim, caramba, cara, sabe? Pra quê? Por quê? Enfim, N coisas. Wesley, eu vi que você levantou a mão, mas a gente ainda não ouviu o Carlos, o Eric e nem o Alessandro. O Alan falou aí. Então, eu vou passar por eles, depois a gente volta em você, pode ser? Massa, show de bola. Carlos, por favor, se você quiser acrescentar alguma Tranquilo. coisa aí. Boa noite, meus manos. Boa noite. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando sobre essa questão de mentoria, referências, e eu acabei chegando à conclusão, talvez triste conclusão, que me faltaram muitas, assim, referências ao longo da vida, me faltou muita mentoria, sabe? E, assim, a minha vida adulta é o meu pai, né? Fui criado só pelo meu pai, e aí não tive contato, não conheci meus avós paternos, perdi contato com meus avós maternos. Até a certo ponto foi dando certo, né? Assim, entre trancos e barrancos, né? Entre questões mentais aí que foram sendo acumuladas ao longo do tempo, mas foi dando certo. Tô aqui, né? Tô aqui com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, só que chega um tempo que vai acumulando e o cara chega perto de explodir, né? E assim, eu acho que o auge assim da minha dificuldade foi durante a gestação, né? Que é todo aquele misto de emoções, né? Então rolou a gestação da minha esposa e aí como eu não tinha tido referência assim nenhuma, né, nem ninguém da família, nem uma irmã, nem visto nenhuma prima grávida, muito nervoso, como é que é isso? Pode perder, não pode perder? Até comprei aquele negócio de batimentos cardíacos e 3 vezes por dia eu via lá. E aí rolou uma situação, né, do descolamento de placenta e sangramento, e eu simplesmente surtei, né? Eu tento que resolver tudo sozinho ali, não, eu resolvo, eu te levo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí aquilo me desmontou assim completamente, né? Quando ela aconteceu assim de madrugada, fico até emocionado de lembrar, assim, aí ela foi no banheiro, voltou, falou não, e aí tava sangrando ali, a gente foi que nem um raio ali na maternidade, né? Mas, assim, por sorte, chegando lá, aí parou o sangramento, aí eu vi ultrassons ao longo de horas, né? E eu nervosão, e aí deu tudo certo, assim, ela precisou ficar no repouso e tal durante um tempo, mas no final das contas deu tudo certo, chegou em casa, assim, eu desabei, assim, de chorar, né? Chorei horrores, e aí meio que foi... E logo depois disso também, assim, um pouco tempo depois, eu também comecei a consumir o conteúdo do Parentalidade Preta, ter esse suporte dos manos ali no grupo, eu também aí fui procurar auxílio psiquiátrico de um psiquiatra negro, inclusive, também, que aí é mais uma conexão ali, né, de mais um aspecto de entendimento também. E, assim, toda essa volta para dizer que aos 35, mais ou menos, foi que eu consegui entender o valor da mentoria, assim, que eu vi que, não, cara, não dá para enfrentar tudo sozinho, não. Sim. Né? E tô feliz, me sinto feliz por isso, e tô mais tranquilo e agradeço o apoio, o ombro amigo dos irmãos. Show. Tamo junto sempre. Pegar um ganchinho rapidinho aqui, 2 assuntos. Descolamento de placenta, né? A gente aqui em casa foi
Foi esse negócio assim também. O desespero, perdeu, e agora, pô, agora que a gente estava aqui animado, não sei o quê, perdeu, pô, não, impossível. A gente estava falando disso aqui ontem ou hoje, eu não lembro, aqui em casa. E é preciso remarcar que, para quem não sabe, quem está ouvindo a gente, está na gestação, é algo que é relativamente comum de acontecer. Então, assim, acontece com as pessoas e muitas vezes nós estamos aqui, eu não sei se mais alguém teve, a minha esposa teve na gestação do primeiro e ele está aqui. Então, o Carlos estava falando agora também que teve, está aqui. Então, é algo que a gente pode passar. É como eu disse, assim, se você treina na hora, talvez você não fique tão nervoso ou então não colhe as placas, né? Descolamento, sangramento, como é que é aquela questão? O sangue vivo, o sangue... Então, vou recomendar que as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão ali esperando, deem uma pesquisada nessa questão, depois a gente pode providenciar. Eu boto anexo aqui informações junto do post que vai sair com esse episódio e tal, para a gente também trazer essa informação que é importante. Tipo assim, sangramentos e descolamentos acontecem em gestações e não necessariamente são os fins das gestações. É algo mais normal do que a gente imagina. Não é comum, mas é normal, que eu quero dizer assim, acontece de verdade. Bom, esse é um ponto. E o segundo que eu queria trazer também, não vou deixar, a gente ainda tem que ouvir mais gente aqui, essa questão, né, de quão tarde a gente descobre que seria bom ouvir alguém, porque eu não passei por esse processo, eu passei do outro lado de falar assim, caramba, não tenho com quem conversar, principalmente na gravidez do meu mais velho, mas de outras pessoas que foram do meu convívio, que eu cheguei, pô, cara, vamos conversar, você quer falar alguma coisa, vamos conversar sobre isso e tal, e a pessoa agir daquela forma assim, não preciso conversar, de certa forma. Não sei se eu travei, se eu não travei, enfim, travei, vocês estão me ouvindo? Não, né? Massa, beleza. Travou não, vamos lá. Beleza. Travou só um pouco, travou só a imagem. Então, de vezes que eu cheguei para abordar colegas, amigos que iam ser pai e falar, pô, vamos conversar e tal, vamos aqui já indo numa busca ativa na pessoa para sugerir que pesquisasse, aprendesse e tal, e sempre tive muito dessa coisa, né, de resposta, não, beleza, vou ver, tal, não sei o que e tal. Quando via, a pessoa não pesquisava e tal, e eu acho que vai para esse outro lugar que volta do Carlos, assim, pô, eu não tive com quem conversar. Então, tipo, as pessoas também às vezes não querem ser abordadas para isso, mas depois vai descobrir a falta, né? Não estou falando que foi o caso, mas às vezes, principalmente comigo isso aconteceu também, tipo assim, vou pesquisar tudo que eu puder sobre paternidade, sobre gestação, o caralho é 4, e vai chegar um momento que eu vou acabo me tornando inquestionável. Só que tem gente que já passou por isso, já passou por várias coisas, e teria coisas para falar, e quando a gente se fecha, né? Acho que é importante lembrar que a gente está falando de mentoria aqui e de influência, enfim, de trazer a narrativa. Tipo assim, as pessoas que já passaram por isso sempre vão ter algo a acrescentar e a gente tem que, de certa forma, estar aberto a ouvir, ainda que vá descartar as coisas que não quer levar. Mas para a gente quebrar um pouco disso também, enfim, eu queria remarcar essas duas coisas, mas eu queria ouvir o Eric também, tem o Michel para falar, o Alessandro, queria ouvir quem não falou ainda. E aí depois a gente pode retornar sem problema. Eu adoro falar sobre isso aqui. Eric, você quer puxar a palavra aí? Vamos que vamos. Tava ouvindo vocês também, tava vendo vocês também. Mas é uma questão assim que eu tava pensando aqui, que algumas mentorias elas são bem orgânicas, assim, né? Parece que é uma coisa meio fluida, assim, né? E aí, tipo, tu vai engatando, parece que as coisas vão funcionando. E outras parecem uma coisa mais truculenta, assim, né? Então, o Alan falou ali que ele não consegue entrar mais no Instagram, não consegue ficar tanto tempo no Instagram. Eu recebo, às vezes, no direct, né, perfis de pessoas dizendo, olha, eu posso fazer com que tu tenhas não sei quantos mil seguidores, assim, né? E parece um negócio, assim, que, tipo, não é a minha, né? Não é, assim, é o meu interesse, assim, né? Mas chega, assim, parece que, assim, tipo, tu tem que duplicar, quadruplicar os teus números de seguidores, né? E esses dias, né, que nem eu tava comentando no meu outro perfil ali, eu tava fazendo o contrário, tava deletando, né, os perfis que
de alguma forma não faziam sentido para mim. Então, assim, deu uma travada no aplicativo e aí eu troquei de perfil, consumo bem menos hoje, assim, né? Mas isso é muito, assim, é uma coisa muito, assim, paradoxal, assim, né? Que, tipo assim, tem coisas que a gente se interessa muito e às vezes parece que não tem um alcance, não consegue chegar porque é um curso mais caro, porque é uma coisa que tem só lá em São Paulo, tem só lá fora do Brasil, uma coisa assim. Mas tem coisas que não, parece assim que é muito fácil, assim, a pessoa chegou em ti, ela tá te oferecendo um curso de inglês, né, tipo, e aí tu tá ali e parece que, não, tu não quer aprender inglês, tu quer aprender francês, mas aí o de francês não tem, é o de inglês e tal. E aí, tipo, é um entendimento que eu tenho, assim, de vida também, assim, essas questões, assim, de mentoria orgânica, assim, eu tenho uma figura, assim, que é muito central nisso, assim, que é o meu avô paterno, assim, né, então eu tenho um avô de 96 anos, já comentei isso com vocês, assim, então é aquela questão que o Diego fala das gerações, né, então, assim, há quantas gerações, né, e o meu avô, então, eu sempre friso isso, meu avô tá em Imbituba, ele é daqui, né, do Rio Grande do Sul, ele é de Porto Alegre, deu essa questão das enchentes, ele viajou antes das enchentes para Imbituba e tá lá desde então, né? E aí estão reformando a casa onde ele morava, que era a casa da minha tia, mas a gente se fala seguida, assim, a gente se fala semanalmente, assim, né? E é incrível, assim, como tem várias coisas, assim, que fluem com ele, assim, de uma maneira, assim, que ele é o meu maior mentor, né? Então, né, o Alisson falou ali, do pai e tal. Eu não tenho uma relação, assim, tão boa quanto eu tenho com o meu avô, né? O meu pai, eu tenho algumas restrições, por mais que ele tenha me ajudado em várias questões de mentoria, né? Então, assim, vamos comprar uma casa, não sei o quê, vamos comprar um carro, porque na casa tu tem que ver o metro cúbico, o valor do metro cúbico para chegar né? E no carro tu tem que ver isso, aquilo, né? O meu pai tem uma visão, assim, que não vale a pena comprar carro zero, que tem que comprar carro seminovo, né? Que o carro se desvaloriza e uma série de coisas, mas assim, tipo, eu disse, não, mas eu quero um carro zero, mas eu quero assim, eu quero assado, né? Então, assim, eu acho que as mentorias, elas servem para a gente ter uma base, assim, né? E uma coisa que eu tento pensar também de mentoria é que nem o Wesley falou, que é o lado espiritual, assim, né? Então, ter cada vez essa conexão. Ontem eu acendi uma velhinha, tava pensando numa coisa, assim, precisando de uma resposta, assim, para uma situação que tava, assim, para acontecer e tal. E aí a minha esposa veio e falou não sei o que e tal, eu digo, pá, tipo, essa velhinha deu uma luz, assim, né? Fechou. Tá desligado o teu áudio, Diego. Não, não Não, tava aqui tranquilo. falando, Mas daí, era assim, eu só. disse assim, pá, sabe, tipo, é como se eu estivesse fazendo um pedido, assim, para uma resposta, né, independente da religião, independente da espiritualidade e tal, e tido a resposta durante aquele período ali da vela ali, né, e aí eu me lembro que o Wesley comentou, assim, tô assim, assim, assado, mas eu vejo muito isso, assim, eu vejo essa conexão da gente, às vezes, jogar um búzios, fazer alguma situação, assim, para dizer, olha, que caminho que vai ser mais tranquilo de tomar, assim, ainda que eu pense que, né, por ser mais cabeça dura, mais teimoso, né, eu ainda quebro a cara, né, assim, no caminho, assim, mais tortuoso, assim, né, mas eu vejo direto, assim, as pessoas fazendo essa condição, assim, de querer destravar certas situações que eu tenho travado, e que a pessoa diz, não, mas é assim, se tu for por esse caminho aqui vai dar certo, e às vezes eu bater cabeça e não conseguir seguir naquele caminho, assim. Mas vou passar a palavra aí pro Alessandro, passar pro pessoal. Massa, beleza. Alessandro, cadê Alessandro? Agora eu tô vendo aqui. Alessandro, que estava há um tempo sem aparecer, esses dias disse que estava sem saco pra gente, não queria saber da gente, tá com outras questões. Bom, você quer falar alguma coisa sobre esse tema? Tem alguma coisa que você queira trazer disso? Eu sei que você já é meio cagado nesse quesito, então fica à vontade para trazer o que você quiser. Cara, então, primeiramente, boa noite aí pra vocês. Boa noite. Tempinho Saudade já de não você. aparece aqui. Saudade de vocês também. Cara, eu não tenho muita... Quer dizer, eu não tenho muita não. Não tive nenhuma referência, assim, pra vida não, cara. Tipo assim, eu perdi meu avô novo, que era a única referência masculina que eu tive na vida aqui.
Eu tinha 15 anos e foi uma perda meio trágica, né? Que foi um afogamento. Então foi uma parada difícil de lidar. Eu fiquei uns 10 anos de luto, sofrendo com isso. E depois de 2 anos, cara, que ele faleceu, eu meti as caras pra trabalhar e a vida foi me mostrando, me colocando pessoas assim boas no meu caminho para poder tentar me direcionar quando eu tinha alguma dúvida profissional. Era, cara, mais questão profissional, porque questão pra vida, assim, nunca tive ninguém que chegasse, falasse, conversasse sobre estudo. Quando eu passei pro Enem, na faculdade de Educação Física, eu não consegui fazer porque eu tinha que trabalhar. Mas, tipo assim, ninguém... Quando eu comentei com meu pai, ele, na época, ele falou, poxa, e ficou por isso mesmo. E minha mãe não tinha o que fazer, porque ela não tinha como me bancar e meus estudos, bancar tudo, porque tinha meu irmão também. Tinha casa, tinha tudo que ela tinha que bancar. Então resolvi meter as caras no trabalho e na empresa mesmo eu tive um supervisor que me enxergou com uns olhos de tipo de, pô, esse cara pode ter um quê a mais, pode ser melhor do que a maioria, e me instruiu para eu poder, tipo, meio que subir na empresa, né? E nesse longo caminho aí eu fui conhecendo pessoas assim. Mas pra vida mesmo eu não tive ninguém não, cara. Fui apanhando, sorrindo, levantando e aprendendo. Entendi. Mas E é tu- isso, na gestão. Não sei se eu travei. Acho que travou aí, Diego. Não, beleza, voltei já. Assim que eu ia te perguntar, né? E, claro, se você quiser falar, assim, como é que é a falta disso, a falta dessa figura, a gente está falando de mentoria, basicamente, a falta disso, de alguém que chegar, porque, assim, fatidicamente a gente sempre vai se ver, pelo menos aqui, assim, a gente sempre vai se ver nesses momentos. Como é que isso te afetou, de certa forma, assim? Ou não tenho uma referência, não tenho com quem conversar, não tenho com quem me orientar. Se tu quiser compartilhar, é claro, como é que isso bate em você? Cara, isso me faz ser o que eu não gosto de ser. Uma pessoa fechada, entendeu? Sim, Que é entendo. difícil de acontecer. Sim, Mas entendo. quando acontece, eu fico uma pessoa fechada, entendeu? Quando eu tô com quando eu tô com algum problema que eu ainda Só não no resolvi, eu me fecho, mano. E tipo, se eu tivesse alguém para poder, na época que a gente está desenvolvendo a maturidade, alguém para poder conversar e mostrar outros caminhos, ou como as coisas podem ser resolvidas, ou que só vai ser resolvido no momento que tiver que ser, e tá tudo bem, a gente não levaria tudo para esse lado de tipo, sou merda ainda não consegui resolver isso, entendeu? Se tivesse alguém para falar, não, isso é normal, vai É só o acontecer tempo, e né? só o tempo. E vai ser resolvido no tempo que tiver que ser. A gente já levava as coisas com mais leveza. Agora, quando a gente não tem, Fica no desespero, aquele né? negócio fica martelando na nossa cabeça ali até você resolver. Ou Enquanto você não resolve, então endoidar ou então também, né? endoidar. Ou Porra, então foda. endoidar. Foda isso que você falou, muito foda, obrigado. Foda mesmo, de verdade. E tipo assim, o grupo aqui, querendo ou não, cara, é onde eu mais tenho referência. Nossa. Queria babar ovo de vocês não, mas já babando. Vai ter que fazer, não tem jeito. É o lugar onde mais eu tenho referência. Até, tipo assim, amigos que eu tenho, né? De anos de infância, até que se tornaram pais e têm família. A galera meio que dá uma distanciada. Teve alguns até que eu já chamei pra participar do Parentalidade. Disseram que ia vir, não vieram. Enfim, cada um vive né, da maneira que quer.
E tem gente que, tipo assim, acha que a vida do outro é sempre perfeita, né, mano? Uhum. Então, eu sigo tranquilo. Eu, meu filho, minha esposa, minha mãe, quando pode me ajudar, quando não quer me enganar. E vou levando, mano. Quando tem algum BO muito, muito pesado assim, a pessoa que eu converso é o meu compadre, que é Glaucio, o padrinho do meu filho. Uhum. E é isso, cara. Show. Show. Ele não tem filho, não, mas é uma boa pessoa também que eu posso chamar para poder participar. Ele já teve 2 gestações perdidas e teria muita coisa para poder aprender aqui. Quem sabe? Mas Na enfim, hora dele. no resumão, é isso aí. Eu Puxa. aprendo mais aqui do que eu aprendi na vida inteira aí. Não, você trouxe uma pancada forte ali que eu vou ficar desnorteado um tempão aqui. Depois a gente desenvolve mais. Eu queria ouvir o Michel, que ainda não falou até agora, só se apresentou. Michel, por favor, você quer acrescentar alguma coisa aqui com a gente? Quero, eu acredito que eu posso acrescentar sim, Diego. Assim, eu tenho 2 boas referências, que é o meu pai e o meu irmão, né? Isso é muito bom para mim, mas eu acho que eu fui muito descuidado comigo, né? De não ter percebido a oportunidade que eu tinha de poder contar com uma mentoria, eventualmente, da parte deles. E meu irmão, assim, é aquela pessoa muito estudiosa, muito inteligente mesmo. Meu pai é referência de trabalho para mim, e é aquela pessoa que onde chega é bem chegado, assim, todo mundo gosta dele, né? E para mim, eu fui perceber isso muito recentemente, tá? Foi uma grande pressão para mim, sabe? Onde eu me via assim, poxa, eu não posso falhar, né? Tenho que ser tão estudioso quanto meu irmão e tenho que ser tão bem chegado quanto meu pai. E isso para mim foi horrível, né? E eu ter percebido muito recentemente isso, porque durante muitas etapas assim da minha vida, já me separei, fui pai 2 vezes, aliás sou pai. E muitas vezes assim eu estava emocionalmente destruído, algumas vezes até financeiramente também, mas eu não queria demonstrar aquilo, né? Porque para mim seria uma fraqueza, né? Poxa, como eu vou demonstrar essa fraqueza diante dessas 2 pessoas que são referências para mim? Foda. E vejo assim que foi um grande erro, né? Mas assim, que bom que eu percebi e agora eu consigo lidar um pouco melhor com isso. Hoje, eu consigo até fazer um paralelo aqui, né, no relacionamento passado e o relacionamento que eu tenho hoje. Eu vejo que o relacionamento que eu tenho hoje, ele é até muito mais saudável por eu me permitir pôr para fora, permitir compartilhar com a minha companheira, com a Mariana, situações em que eu estou emocionalmente mal, esgotado, em que eu não estou bem, estou precisando de um apoio, de um direcionamento, seja uma palavra ou somente ouvir, sabe? Hoje eu vou falar, você vai me ouvir e é só isso que eu preciso mesmo, né? Já estive em outro relacionamento que não, eu era a pedra de gelo, que acho que foi o Alessandro falou, né, que se fechava. Eu me fechava muito e era uma pedra de gelo, isso é horrível, né? Então, eu acho que eu estou aprendendo, tá? É um grande aprendizado para mim. Hoje estou me permitindo muito mais, aprendendo muito mais e acho que de maneira resumida é isso, Diego. Oh, show. Obrigado por acrescentar. Essa é uma conversa que duraria assim horas, tá ligado? Eu acho que a gente começa aqui, né? Enfim, Eric, eu vou resolver o que o Wesley falou antes e eu volto para você, beleza? Bom, a gente chegou aqui até a metade do episódio, dei uma pausa aqui para voltar para falar com você sobre, primeiro, viu que a minha voz estava rouca mesmo, né? Muito rouca. E depois, quero te convidar para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que mantém isso aqui acontecendo. Se você acha que essa troca está agregando de alguma forma, ajuda a gente a manter isso. Me ajuda a pagar produtos e serviços necessários para fazer com que isso aconteça. Tem muita coisa envolvida no universo Parentalidade Preta que faz com que a gente continue mantendo essa iniciativa independente, global e com a constância e qualidade que você recebe. E essas trocas
certeza que tudo isso que está acontecendo é mantido pela ajuda das pessoas que fazem acontecer o Parentalidade Preta. Então estou te convidando para conhecer essa campanha, chega lá no apoia.se, vou deixar de novo aqui em algum lugar o QR Code e o link também vai estar embaixo na descrição desse episódio para que você possa conhecer mais do que a gente está fazendo aqui. Vou te deixar de volta com o episódio. Eu vou te deixar de volta com o episódio e já a gente conversa novamente. Wesley, você tinha levantado a mão aí, por favor. Putz, vocês já perpassaram por tanta coisa que eu poderia falar aí, eu acho que Mais sendo a minha vez. É o... Larissa, bota ele na cama contigo. É isso. Não, calma aí, calma. Wesley não pode, não. Mano, falou. Mas aproveitando a deixa, né, já que foi me dada a voz e eu gosto de falar. Jura? Né? Acabou o programa. Pois é. Não, acho que tudo isso que foi dito até aqui, pô, cara, é o que eu tenho experimentado recentemente e eu comentei, né, pô, seria que legal que teve tema do último resenha e tal, foi exatamente por conta desse paralelo aí. Acho que esse paralelo desde que eu conheci vocês, e vai fazer um ano também, por exemplo, que eu faço terapia, né, e, cara, assim, eu posso falar que tem um grande impacto isso tudo na minha vida, entendeu? De poder falar coisas que antigamente falar com alguém, por exemplo, com as pessoas que me rodeavam, falar de determinados temas seria impossível, entendeu? Impossível porque é uma vivência tão automática que ninguém se propõe a questionar algumas coisas, entendeu? E fazer parte de um grupo de pessoas que estão ali olhando para essa situação e questionando e buscando soluções não para a sociedade, mas pelo menos em primeiro lugar para si, né? Porque consegue para a sua sociedade, que é a sua casa, os seus filhos, aqueles com quem divide a vida. Esse movimento para mim ele foi muito transformador, eu posso dizer, entendeu? De, tipo, de colocar mais coisas para fora, de discutir, de refletir, de ouvir e de também esse movimento de acolher que a gente faz, em que nada é tão seu que não possa ser compartilhado com a gente não vá também sentir isso junto com você, entendeu? Porque acho que a grande dificuldade e o grande aprendizado que eu tenho desse último ano, dessas mudanças da minha vida é o sentir, né? Que, né, o Michel comentou e pô, cara, hoje eu me vejo, hoje eu estou dentro de um relacionamento e eu sou outra pessoa, assim. Não vou dizer que eu sou outra pessoa no sentido de que antes eu não fazia determinadas coisas, mas assim, sabe, esse sentir e falar assim, cara, eu posso levar isso aqui para outra pessoa. Tipo, não existe uma barreira que me prenda com esse sentimento aqui. Eu consigo colocar ele, eu consigo identificar que eu senti, eu consigo identificar de onde veio, eu consigo identificar por onde passou em vários momentos e colocar isso para fora, dividir com alguém, tem sido cada vez mais transformador para mim. E fora o alívio, como eu já tinha comentado. Nossa. Mas era isso aí. Maravilha. Eric, por favor. Tem uma questão que o Michel trouxe ali, que eu acho que é bem importante a gente comentar, que é nas mentorias se precede um feedback, assim, né? E aí, sendo a gente o mentor, ou sendo a gente recebendo uma mentoria, parece que essa coisa ela tem que ser positiva, assim, né? Sempre assim, tipo, e aí aprendeu, né? Tipo, eu te falei, é assim, e aí fez, né? E muitas vezes, que nem tu falou, tipo, às vezes a gente não faz, e a gente aprende não fazendo também, tipo, a gente aprende algumas coisas assim que, tipo, mas eu podia ter feito e tal, né, não fiz, e fica muito uma coisa assim, meio cíclica, assim, né, então assim, eu fico pensando assim, quando a gente é o mentor, porque a gente é o mentor dos nossos filhos, entre aspas, assim, né, e isso que eu acho que também é um link que a gente pode fazer,
fica essa condição, assim, né? Que eu fico sempre pensando assim, se o meu filho mais velho tá entendendo o que eu tô falando, assim, porque, tipo, é 50 vezes, vai desligar a luz, Sim. não sei o que, vai amarrar o tênis, não sei o que, e aí parece que não é uma questão de entendimento, assim, né? E aí tem uma questão de viagem de maturidade, tem uma questão de série de coisas, assim, que a criança vai aprendendo e vai fazendo e vai demonstrando, só que, assim, tem etapas que parece que tu diz assim, o meu mais novo ainda não tá caminhando, né? Mas o mais velho começou a caminhar com 10 meses, né? O mais novo, tipo, quarta-feira vai fazer 1 ano, né? E aí eu fico pensando assim, eu já não tô com aquela expectativa que ele caminha agora, assim, né? Porque eu penso que são dois indivíduos diferentes, assim, né? Cada um no seu tempo, assim, né? Mas fica uma pressão, às vezes, externa, assim, né? Pô, se os dois receberam o mesmo estímulo, ainda que não receberam, né? Não, E, é tipo, possível. como é que um caminhou com 10 meses e o outro, né, não caminhou ainda, assim? Então, fica algumas coisas, assim, meio, né, assim, tipo, não recebeu o mesmo estímulo, tu não tá, né, tipo, eu sou fisioterapeuta e às vezes as pessoas, mas tu não faz uma forcinha, assim, pra, Ô, tipo, Rafa, né, pode pra crer, né, estimular, cara? digamos assim, né? Seu Mas eu acho filho, que, assim, você é independente. fisioterapeuta, o menino não tá andando ainda, calma aí, tem alguma coisa errada, né? Sim, e aí eu fico pensando assim, não é uma questão só de estímulo, né? Mas é uma questão de desenvolvimento mesmo, assim, né? De Sim. maturidade, de plasticidade neural, que é uma coisa que a gente vem lendo cada vez mais, assim, né? Então, assim, né? Ele teve outros processos no nascimento, então tem uma série de coisas assim, e aí a gente vai criando coisas, né, na cabeça, assim, mas às vezes eu fico pensando muito nesse feedback da mentoria, né? Sim. Tanto o que a gente, né, faz para outras pessoas, quanto o que a gente recebe, assim, né? E aí, tipo, é aquela história, não tem o certo nem o errado, mas tá acontecendo, e alguma coisa, assim, a gente tem um retorno, um resultado, assim, né? Bora, Lucas. Beleza. Mano, eu fiquei pensando sobre esses lances que vocês estavam falando de não ter referência, etc. E, enfim, veio umas 6, 7 bilhares de perguntas na minha cabeça. Eu vou tentar colocar elas mais ou menos assim, mas como é que eu cheguei nelas, basicamente? Que é, parece que as pessoas me veem assim, né? Um jovem vivendo a vida tal, do jeito que dá pra viver assim, e elas têm Tourette de me dar conselho, e às vezes eu nem pedi. Então, assim, principalmente pessoas brancas, né? Principalmente mulheres brancas. Mulheres brancas têm Tourette de conselho. Elas vão e vão dando conselho assim pra você e você não pediu, né? Às vezes são conselhos pertinentes, às vezes não. Enfim, mas que eu cheguei nessas perguntas? É tipo, na minha cabeça, vocês acham que tem algum tipo de relação de poder entre esse mentor e mentorado? Tipo, a autonomia do mentorado é afetada pela autoridade do mentor? De que forma você fez isso? Como é que é? É uma via dupla? Não é? Essa influência, esse equilíbrio? Quais são os limites de controle? Ficou, para mim, tá nessa vibe, assim, de autoridade e autonomia, enfim. Eu fiquei pensando nessa vibe, né? De controle. Se essa galera tá com Sim, conselho pra me controlar de alguma forma. Enfim, passa a fala. que pergunta complicado. Não, ele fica um tempão sem vir aqui, vem aqui e faz umas perguntas assim. Ele Aí, gosta, ele a gosta. última vez ele veio aqui, aí perguntou: você acha que ela é emocionalmente dependente de você? Eu disse, caralho, calma aí, cara. Devagar, jovem gafanhoto. Aí, Wesley Deixa levantou a eu mão, Wesley. Deixa, responder. show. Alessandro, antes que a gente perca. Cara, acho que muita em relação a. Você disse que muita gente chega em você para poder dar conselho. Não lembro agora a tua idade, mas tu tá com quantos anos agora? Só pra fazer uma 24. comparação aqui. 24. Eu, há 10 anos atrás, eu tinha 24. E, cara, tinha muita gente que não falava comigo, tipo assim, se me via num lugar parado, quieto, com a boca fechada, não falava comigo porque falava que tinha medo de falar comigo. E isso aconteceu, não foi uma, duas, foi várias vezes. Na rua, escola, sei lá, vários lugares. Ah, não falava contigo, te achava isso, te achava aquilo, pô, tinha medo de você, como se a gente fosse um bicho. E, tipo assim, pode ser que o tom da pele pode influenciar nesse caso. Com quem você anda pode influenciar. Aonde você mora pode influenciar. As pessoas que você conhece podem influenciar.
E no meu caso aqui, realmente nunca teve ninguém que chegava para querer dar conselho. E no meu caso, agora adulto, muitas pessoas vêm me pedir conselho. Por eu já ter uma família formada, por eu não ter me desviado pro tráfico, porque muita gente pensou que isso iria acontecer, por eu não ter pai presente, ter só minha mãe me criando. Muita gente pensou que eu fosse me bandear pro lado podre da coisa, e eu não fui. E nego me vê, acha que a minha vida é perfeita, acha que a minha família é perfeita, que a gente não tem problema. E realmente, muita gente vem pedir conselhos sobre família, sobre filho, sobre como resolver os problemas da vida. E muitas vezes a gente nem resolveu, e a aparência que eles têm sobre nós é essa, que a gente está bem resolvido. Eu acho foda isso também, porque bota o outro lado da questão, né? Tipo assim, porra, vou aqui pedir um conselho para quem eu acho que tá surfando aí em tudo, né? E no final das contas a gente, às vezes, estava mais apto a receber o conselho e alguém chegar e falar assim, pô, você quer alguma coisa, tá precisando conversar e tal. Mas o Wesley tinha levantado a mão, eu acho que ele ia falar alguma coisa aqui do que o Lucas falou. Wesley, se você tem alguma resposta, por favor. Eu ia comentar sobre a pergunta do Lucas, né? Ele fala sobre essa dependência e né, entre a pessoa que tá recebendo o que a gente tá chamando de mentoria, mas vamos dizer assim, né? É um aconselhamento, enfim, eu usei esse termo aqui, mas a gente não precisa se prender a ele. Sim. Por isso que eu tô querendo ampliar mesmo, porque, assim, cara, falando de modo geral, e aí eu acho muito louco isso, né? Porque, por exemplo, se você estiver num bar ou no qualquer um ambiente comum do seu dia a dia, da vida real, fora da tela que te conecta a um lugar que não existe, você raramente vai ouvir um conselho de um desconhecido. E também não vai dar um conselho para um desconhecido, tipo, do nadão, assim, né? Sem ninguém te perguntar. Você não vai... você entendeu? Você não vai chegar lá e falar assim... R$2 ou um mistério com um conselho misterioso. Eu lembrei do ex esses tempos atrás, cara. Ele virou pra ele e falou assim, papai, sabe como não ser assaltado indo pra praia? Eu falei, como? Aí ele falou, você pega uma tampa da privada, coloca uma sacola, cava na terra, coloca as coisas dentro e tampa, ninguém vai querer mexer. Aí eu falei assim, tá vendo? Esse é o tipo de coisa que a gente tá falando, entre aspas, também. Tá aqui dentro desse assunto, sabe? Porque, cara, hoje em dia tá todo mundo falando sobre qualquer coisa e tá todo mundo consumindo qualquer coisa. Eu, nessas minhas reflexões... Ficou mudo. Mudou. Perdão, eu apertei aqui sem querer, já voltei. Eu, nessas minhas reflexões aí, querendo buscar respostas, ou pelo menos chegar mais próximo do entendimento, assim, de muitas questões da humanidade, né? Eu fiquei pensando, cara, olha como que a gente, de certa forma, tem tempo, né? Porque, pô, tudo que existe de entretenimento é justamente para ocupar um tempo. E é o tempo do tédio, é o tempo do que a gente, na verdade, antes era do tédio, talvez, né? Hoje em dia, na verdade, é o tempo que vem te buscar por outros motivos. Sim. Ele vem te buscar, é uma ocupação do tempo que vem te buscar por uma dopamina rápida, né? É uma ocupação do tempo que vem tirar a sua mente do foco do problema, porque aquilo ali te gera estresse, e aquele conteúdo te alivia. Enfim, então é uma enxurrada de posições, né, de vozes falando sobre muita coisa. E aí o paralelo que eu tinha feito era exatamente por isso, porque a gente, hoje na internet, é muito fácil a gente passar a seguir uma pessoa. E eu mesmo, cara, eu vejo o meu perfil, eu sigo tanta gente que eu falo assim, e eu gosto, aí nesse caso eu gosto, porque, pô, são tantas páginas que o algoritmo ele não sabe muito bem o que fazer, entendeu? E aí, beleza, eu consigo ver, não são assuntos tão aleatórios, né? Alguns são, mas outros não. Então, tem momentos que eu entro e falo assim, pô, que legal que eu entrei e vi isso. Mas tem diversos momentos... Olha isso, achando bica.
E tem diversos momentos que eu entro e falo assim, opa, calma aí, é melhor eu não passar dessa linha aqui, porque dessa linha aqui é um buraco negro, e aí é aquilo, Sim, né? Um conteúdo vai chamando o outro, sim, e você acaba achando todos relevantes de alguma forma, sim, né? sim, E sim, sim. isso para mim, é fazer esse paralelo, tipo assim, cara, mas se fosse no mundo real, eu estaria ouvindo uma pessoa sobre qualquer coisa que eu nem perguntei, É, você ia estar parado entendeu? no ponto de ônibus e ouvindo e consumindo e colocando aquela pessoa lá no topo do seu sistema de valores e falando Pois assim, é, não, isso aqui serve muito para mim. Talvez sim, talvez não, mas não de uma forma tão, e aí é onde eu acho, não de uma forma tão impessoal, que é botar o Instagram, as redes sociais, passou um negócio super interessante, aí depois passou outro negócio super interessante. Eles só estão passando ali porque eles estão seguindo a lógica do algoritmo. Talvez eles nem super interessantes sejam. E aí, entrando para exato. esse local da mentoria, né, desse conceito que a gente está colocando aqui, tipo, quem foi que conferiu a autoridade àquilo a ponto de botar aquilo ali como uma referência factível e concreta para algo, né? Eu vou trazer até esse exemplo do Enzo. Quem foi que disse que é para cavar um buraco e botar uma tampa de privada? Porque é isso que está acontecendo em tudo quanto é canto. Tipo assim, eu tenho a solução para você não ser roubado. Aí, curso de buraco sem Sim, tampa de cara. privada, tá ligado? É realmente muito complicado, porque É. a gente acaba conferindo a outros locais e não a outras pessoas, né? Pessoas que talvez nem existam, essa autoridade de Uhum. mudar um paradigma nosso. E isso é muito complicado. Quer dizer, eu comecei essa conversa falando que eu conversei com um cara que é coordenador no meu trabalho, que tem mais vivência que eu, pedindo uma referência de como eu pensar no meu trabalho, para a Uhum. gente estar aqui falando assim, um curso de como pensar no trabalho, tá ligado? É, é disso que eu estou falando realmente, dos perigos que estão no meio desses dois extremos. No meio desses dois extremos estamos nós, passando o próximo Uhum. post do Instagram, que é algo que o algoritmo falou que talvez fosse bom para Sim. você, e você acabou de ganhar mais uma necessidade que talvez você nem tivesse, que poderia ser uma conversa com alguém mais experiente, talvez, sabe? Acho que é muito disso aqui. Quero ouvir o, Exatamente. quero ouvir o Alisson e depois eu quero ouvir o Alan, por favor. Salve, salve. É, diante de tudo aí, né, que a gente trocou ideia aqui sobre a questão das referências, né, os irmãos trouxeram para nós suas referências, seus pontos, aqueles que tiveram, aqueles que não tiveram, aqueles que procuraram, aqueles que tiveram a oportunidade até de ter essas referências. Trouxe também aqui também a questão das redes, né, sociais, então ele tá cheio de pessoas, né, nas redes. Então, às vezes a gente segue alguém que a gente acha assim, pô, esse cara é uma referência para mim nisso aqui, seja nas artes, no esporte, na música, sempre a gente vai ter uma referência. Uhum. Eu tava conversando com 2 caras pretos, até pessoas que hoje são da área de segurança pública aqui de BH e tal, e a gente conversando e eles falando do Brau, né, como o Brau para eles é uma referência na vida deles. Oposto daquilo que eles vivem hoje, mas continua sendo uma referência para eles ali. Mudaram a adolescência, a vida adulta deles. E sim, eles nunca têm conversado com o Brau pessoalmente. Eles absorvem isso. Eu também tenho essas referências na vida. Mas como a gente falou um pouco aqui sobre redes, e eu acho que uma das coisas, eu tenho feito também a mesma questão que o Eric fez, fiz uma limpa ali, parei de seguir página de notícia. Falei, pô, velho, quero, se eu quiser notícia, eu vou no site, igual antigamente, digitar lá o www, vou ler e vou absorver dessa maneira. Quero ver mais as pessoas que estão na minha rede, porque com tanta notícia, com tanta coisa, as pessoas que realmente são, entre aspas, os amigos da rede, acaba que a gente não vê mais. A gente tem que ficar lá o dia inteiro no Stories até chegar no Reels do cara, para ver o que ele tá fazendo, se ele tá bem, se ele tá mal. Mas eu tenho feito essa reflexão também, assim, de consumir menos e também desse ponto, né? Essa mentoria minha, tipo, Alisson, calma, já deu, dá até aí, tudo bem. E eu vejo isso até como referência de outros amigos que não estão lá mais e resolveram trilhar um outro caminho. Eu vejo isso também como uma mentoria, uma referência diferente. Mas
trazendo até essas questões para cá, eu vejo que quando cada um aqui traz a sua vivência, é uma mentoria. Cada um, do Lucas ao Michel, que está aqui hoje pela primeira vez, traz a sua vivência. E eu absorvo o que eles trazem. Pô, o que ele trouxe aqui é pertinente na minha vida. Acho isso aqui importante. Amanhã eu vou colocar esse aplicativo no meu dia a dia. Aquele que falou aqui ontem. E depois eu ouço lá quando o episódio sai, ouço novamente. Pô, o que o Diego falou ali, o que o Eric falou. Vocês são mentores também. Nós somos mentores uns dos outros aqui. Então eu acho que ter esse diálogo, esse bate-papo e ter essa segurança de poder falar que a gente tem aqui é um catalisador, sabe? Hoje, por exemplo, eu não tenho mais meu pai, não tenho mais minha mãe, assim, né, fisicamente presentes, mas eu tenho essa roda. Então, eu procuro essa roda porque é o que me mantém vivo. E eu olho para meus filhos e falo, será que eu consigo ser um mentor para eles também? Então, quando minha filha me procura assim, papai, me ensina aqui o para casa, faz aqui, me ajuda com o para casa, a distância. Hoje em dia a gente faz de para casa de chamada de vídeo, porque a gente não mora perto. E aí eu faço assim, cara, ela me procura para fazer o para casa, eu sou uma referência para ela. Ou seja, ela me procurou para escrever uma história para ela apresentar na escola. Sim. E eu fiz com muito amor e com muito carinho. E eu sou orgulhoso de poder fazer isso, porque um dia fizeram isso para mim também. Então acho que a gente vai aprendendo, sabe? E como a gente vai aprendendo, a gente vai trabalhando isso. Então acho que eu acho que o que eu trago aqui para nós hoje assim é ouvir mais a gente, sabe? Nos ouvir primeiro para depois ouvir os outros e seguir. Não tem outro jeito. Sim, real. Queria colocar só um adendo nisso aqui, não quero ficar comentando falas assim, mas eu queria colocar um adendo nisso, porque eu acho que é muito importante a gente... O Alessandro caiu, deixa eu botar ele de volta aqui. Pronto. A gente ter de fato, né, eu acho que é ser honesto conosco e com a gente que tá aqui, de falar, cara, assim, eu não quero ser pretencioso ao ponto de colocar isso. Eu vou colocar o que é pra mim. Muitas das vezes vocês são as referências que eu tenho para as coisas, sabe? E eu vou colocar isso em outras palavras. Eu odeio ser quem tá no topo do meu sistema de valores, de ter que me consultar, de falar assim, o que eu faria nisso, sabe? Às vezes eu sinto muita falta. Então eu invisto muito, principalmente nas nossas trocas, no grupo, enfim, no que a gente tem construído aqui, convidando as pessoas, justamente para não ter assim, porra, eu queria um conselho, sabe? Tipo assim, queria um conselho, tô nessa situação, tô passando por isso, quero expor, quero abrir, queria um conselho, não quero, tipo, depender somente de mim e não para decisão, mas dos pontos de vista, sabe? E ultimamente eu tive muito disso assim, ando um pouco quieto no grupo, mas é porque vem épocas, agosto para mim é um mês muito difícil, o final de julho até início de agosto, mês de agosto ali é muito difícil, mas eu também não quero, tipo, enfim, vou tentar reformular isso para não ficar desconexo. Às vezes eu queria conversar com alguém e os nossos ritmos às vezes não ajudam, tipo assim, eu preciso conversar até eu exaurir tudo que eu tenho para falar, sabe? E não ter que explicar o contexto. Então, muitas das vezes eu falo assim, cara, eu nem quero começar essa conversa aqui, porque eu vou ter que explicar bastante, falar muito e não é um problema. Mas depois eu queria ter aquela pessoa muito à disposição, tipo assim, de continuar trocando, sabe? Hoje o Xé não tá aqui, mas muitas vezes ele me pergunta, aí, como é que você tá e tal, não sei o quê. E muitas das vezes eu deixo, porque eu quero desenvolver, só que assim, eu vou tomar o dia dele inteiro com essas questões, sabe? Então é muita coisa, assim, muita coisa para falar. E é nosso, né? Isso é da gente. E a gente poder destilar isso, botar parcelado e tal, é muito importante. Agora que passaram uma série de datas que são complicadas para mim, eu consigo voltar e falar e ir soltando coisas assim que me atravessaram, que me atravessam nesse período. E aí eu volto um pouco ativo, me recolho, né? Vou para o ostracismo igual a Alessandro faz, mas assim, a gente considerar sempre, né, de não ser quem está no topo do nosso panteão, porque também eu acho que é muita responsabilidade que a gente bota em nós mesmos para resolver tudo. E sabendo que tem pessoas ali que podem ajudar,
tô falando, é o velho, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Mas assim, é importante a gente falar isso, tá ligado? Eu acho que é muito importante. Enfim, é o que eu tinha para acrescentar aqui no final dessa fala do Alisson, inclusive. Cara, Mas desculpa, meu Alan. Fala aí, Alan. Mano, TDAH, velho, já fugiu o que ia Já falar. foi. Ficar pra próxima. Só o bagulho das redes, que eu acho que o Wesley falou, hoje em dia todo mundo tem TDAH na internet. Então, Todo mundo se diagnosticou. Tem diagnóstico, mas todo mundo tem, tá ligado? Mas eu realmente tenho diagnóstico. Não, você tem. Ninguém vai desconfiar disso aqui, não. Inclusive tá registrado no mundo do resenha. Wesley, você ia falar, ninguém falou, por favor. Eu comentar que, inclusive, né, eu tenho procurado participar de outras rodas também, porque a gente já conversou sobre isso, mas eu acho... Traíra, ué, você se fecha, eu vou mandar mensagem, você não responde, entendeu? Aí, ó. Complicado. Eu tenho que expandir, falar assim, não, calma aí, eu tô tolerando demais, né, os caras aqui, mano. Eu mando já teve. mensagem, Não é parentalidade escolar, não, né? Parentalidade escolar. Esse é do Agora, Eric, não é o Eric. parentalidade periférica. Tô vendo. Não existe mais. Não existe mais, Eric. Enfim, eu tenho procurado frequentar, não só fisicamente, mas virtualmente também, né? Outras rodas de conversa não só para poder falar, por querer falar bastante, mas muitas vezes para sair dessa percepção de que nem você falou, tipo, pô, mas eu tô se eu estiver no topo do meu aconselhamento aqui, cara, desculpa, vai esgotar o recurso em algum momento e aí não vai dar bom, entendeu? Eu vou ficar, né, me autoalimentando de mim, então não faz muito sentido, né? E aí a ruminação mental vai que vai. Então eu tenho buscado cada vez mais fazer parte, né? E até em lugares que eu não concordo muito, dependendo do que seja, né? Óbvio, que não seja algo que me restrinja a estar ali, mas divisões, etc e tal, mas encontrando outras rodas para conversar e se conectar. Ainda mais qualquer coisa que seja, que tenha como um recorte de raça, depois que eu venho entendendo isso, eu acho que faz muito mais sentido ainda. Porque é uma outra forma de discutir questões internas, entendeu? Porque e hoje, e assim, perceber a diferença entre você comentar uma coisa em um determinado lugar e você comentar essa mesma coisa nesse outro lugar onde o acolhimento preto existe, entende? Parece por mais que seja a mesma frase, o impacto e o acolhimento e o retorno é totalmente diferente. Totalmente. Então... Tem que participar de outras rodas, mano. Eu não consegui. Acontece. É que o nível aqui é muito alto. No trampo tem, no trabalho tem, mano, roda lá e tal, mas... Modesto pra caralho. Né? Eu me senti no Instagram, cara. Era tudo coisa linda, todas as histórias maravilhosas. Sim. Mas, mano, tipo, você tá procurando um acolhimento, tá ligado? Tipo, uma troca, e você só vê, tipo, gente maravilhosa, você fica tipo, cara, vamos falar alguma coisa aqui. Vou falar o que aqui? Vou trazer uma merda ali. Eu tô fazendo esse negócio aqui. Que é isso aqui, gente? Eu tive muito problema com isso, cara. Tive muito problema com isso. Eu tive muito problema com isso porque era sempre assim. Você levava uma questão, ou era pormenorizada, ou alguém tinha uma parada nada a ver pra falar, e não tinha o mínimo, que era acolhimento. O meu problema com grupos sempre foi esse. Tipo assim, cagaram para uma demanda que você levou, ou então pormenorizaram, isso aqui. A gente às vezes brinca, né? Fala assim, vai piorar e tal. Mas, pô, a gente sempre preza pelo acolhimento, né? E eu sempre dando essa vigilância pelo acolhimento, né? Nem sempre a gente dá conta, mas preza. Mas em outros lugares era assim, beleza. Não sei o que, se perdeu, falou um monte de coisa, futebol, enfim.
E é muito complicado, mas eu acho que a experiência que o Wesley está trazendo também é muito válida para a gente também não ficar viciado no nosso grupinho também, que eu acho que é importante. Ele vai lá, traz coisas, não que ele vai trazer coisas do grupo, mas ele vai lá, volta fresco, vê que também não é só sobre paternidade, não é só sobre parentalidade, está falando, leva outras questões que também vão atravessar, enfim, cara, eu acho super saudável, mas eu acho que tem que ter muita responsabilidade, tem que ter mediação, tem que ter propósito. Acho que é o mais importante, sim. Eu estava conversando isso hoje eu não lembro com quem foi, cara, minto, assim. Estava conversando com a Natália, né, com a Nath Couto, falando, às vezes as pessoas botam um preto num rolê ali só porque o cara é preto, mas ele não tem nada a agregar. Então, tipo assim, é preto, tá, mas todo mundo agindo como branco, a pessoa não tem um discurso, tipo assim, cara, se for para ser assim, vai num grupo de pessoas que tem uma escuta mais aguçada e que vão entender, porque botar um monte de preto junto para falar que é um grupo preto e ter escrotidão, né? Aí volta para outros lugares que eu não quero resgatar aqui. Enfim, Eric levantou a mão, eu queria ouvir ele agora. Se você tiver falado o que tinha para falar, Wesley. Não, falei sim, e assino embaixo dessa última frase, dessa última colocação sua em relação a só montar um grupo de pessoas pretas para falar que são homens, são pessoas pretas, né? Isso, só se não houver esse propósito de acolher e de realmente aprofundar nas questões, não faz o menor sentido. Não faz, não. Cara, Eric. e completando aí. Foi mal. Não, vai, Alessandro. Segue o fluxo. Vai, Alessandro. Completando aí rapidinho. Cara, esses dias eu também assisti. Vamos falar sobre expandir conhecimento, né? Apareceu pra mim uma live aqui sobre paternidade preta, né? Tudo que a gente já falou. Uhum. E duas pessoas até com muita visibilidade na rede. E eu percebi que muita gente quer falar do tema, mas não está disposto a resolver o problema. Não. E não adianta, né, cara? Tipo assim, não faz. A diferença é no que o Diego faz. Ele fala do tema e resolve o problema com quem está disposto a se abrir e tá ali para tentar resolver as questões. Muita gente vai falar para, sei lá, 3, 4, 5 mil pessoas assistirem. A pessoa vai continuar com o seu problema, ela que lute para poder procurar aonde resolver. Manda pra cá. E se não tiver como resolver, tu vai ficar mais frustrado ainda, porque você se atentou para algo que te afeta diretamente. Sim. Só que agora você também não tem com quem resolver. Exatamente. É questão de responsabilidade, né, cara? Eu acho que é muito isso, assim. Vou embarcar nisso aqui, porque eu tô tendo essas conversas esses dias, assim. Exatamente isso, assim. Vamos botar um monte de preto ali para falar de um assunto, beleza? Foi lá e falou. E aí, qual mudança você propõe? O que você quer fazer? Não, a gente só veio aqui falar. Você só veio aqui falar? Pô, beleza, então, cara, você arranjou mais problema para mais pessoas. Você não está propondo soluções, você não está propondo nada. É uma frase que eu usava antigamente e eu volto assim, que eu aplico à parentalidade preta. Eu não acredito em pessoas que querem destruir alguma coisa sem ter nada para construir no lugar. Então, tipo assim, cara, vim aqui falar de negritude, vim falar de paternidade, vim falar disso, falei, beleza. E aí, o que você está fazendo? O que você está fazendo com isso? Nada, eu só vim aqui e falei. Então, beleza, cara. Fala o seguinte, deixa eu trabalhar aqui, que eu tô muito ocupado. Valeu? Vamos voltar aqui, porque tem pessoas interessadas e tem gente grande falando sobre isso. Porque voltar com essa, homem preto isso, pai preto aquilo, mano, sem tempo, já passou, isso aí já passou. Então, concordo, Alessandro, de verdade, obrigado por ter lembrado isso, que eu precisava muito remarcar isso nessa nossa troca aqui. Exatamente, e para quem você está falando também, o Wesley falou aqui. Eric, por favor, a gente vai, você e volta em Wesley, que sempre tem alguma coisa para falar. Não, tranquilo. O que eu queria falar é que tem uma questão de formato também nessas coisas, assim, né? Eu vejo ali muito na nossa condição de grupo, né? Que nem a gente fala assim, que aqui não é o grosso, né? Que vai para fora, assim, né? Então Sim. A gente tem o grupo ali do WhatsApp que acaba as coisas se retroalimentando, assim. E não tem um tempo específico, assim, né? Que várias coisas
né, elas voltam, elas giram e tal, Sim, e sim, elas repercutem, né, de uma maneira em cada um que depois de um certo tempo é que vai fazer um sentido, ou na sim, mesma hora bate, e aí a pessoa fica, né, vamos lá, vamos debater, vamos sim. conversar, e às vezes parece que é um diálogo, às vezes, né, parece que é mais de grupo mesmo, porque tem mais Uhum. gente interessada, e aí surgem milhares de mensagens, né? Tipo, Sim, real. então eu vejo muito isso, assim, às vezes o formato do que a gente está fazendo, assim, né, do que a gente está se propondo a fazer, é o que dá um avanço, assim, né, é o que dá um, assim, tipo, eu tô no Instagram, eu mando uma mensagem lá para a pessoa não responde, né, eu faço uma interação, a pessoa não responde, já fica uma coisa meio, e me remonta, assim, um pouco, me traz à memória, assim, tipo, esses aplicativos, né, que nem o Alan falou, assim, porque o Instagram é isso, né? Mas assim, tipo, o ICQ, Messenger, o Orkut, essas coisas assim, essas evoluções assim, né? E o quanto mudou também de pegar nuances, assim. Então, a gente vai Sim, botar uma propaganda junto com o que está acontecendo e se faz sentido. Esses dias, né, teve uma discussão sobre isso, assim. Para mim não faz sentido nenhum ter uma quebra do que a pessoa está querendo ver ali, né? sim, Entra no YouTube, às vezes a pessoa tá, eu quero ver sobre aquilo. E aí entra uma, né, tipo, uma propaganda, né? Então, tem essas questões de formato que para mim elas batem muito assim, né? Então, batem. é essa Verdade. condição, né? Massa, beleza. Bom, vou encaminhando a nossa conversa aqui para o final. Queria ouvir se vocês quiserem trazer mais alguma coisa, né? Wesley, se você quiser falar, fica à vontade. E a gente vai encerrar aqui. Alguém, se tiver alguma coisa para deixar, alguma coisa que não tenha dito, enfim, vou fazer uma rodadinha final aqui para a gente poder cumprir o nosso horário, inclusive, e também entregar aqui um melhor conteúdo que consegue nesse tempo, né, para não dispersar. Lucas, por favor. Beleza, vamos lá, deixa eu ligar aqui. Pra mim, muito desse saldo que ficou dessa conversa sobre mentoria é, primeiro, a habilidade que você tem de se conectar com essa pessoa, que não é algo fácil, e às vezes você se conecta com essa pessoa e você não quer, tá? E acaba gerando uma dependência da pessoa, que a pessoa precisa te ouvir ou precisa buscar você para fazer alguma coisa. Isso também é meio complexo, assim. A pessoa só faz se você fazer, se você mandar, e etc. E a gente já viu nesse sentido também o que pode acontecer. Claro, ter referências é muito importante, mas e acho que isso fica como solução, que a gente vem falando há um tempo. Agora, desculpa, eu li a do A Wesley mensagem do Wesley, Frey. né? Foi foda. Que foi agora eu entendi. Voltando, que construa você as suas próprias referências, no sentido de seja você o Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, etc. Mas é isso, você conseguir se lapidar assim mesmo, de limpar o quintal de casa, mano, de dar banho no seu cachorro, de dar banho no seu filho, tá ligado? Fazer as coisinhas básicas e se tornar um adulto funcional, tá ligado? E nisso você vai gerando mais dopamina fora das redes sociais também. Quando você conquista uma recompensa no mundo real, e não tô falando que o mundo das redes sociais não é real, diga-se de Uhum. passagem, aqui é um mundo real também, isso tá Sim, sim. acontecendo. Isso tá acontecendo, galera. Vocês estão Real. ouvindo aí pro celular de vocês, do dispositivo móvel de vocês aí. Não sei se o Wi-Fi é do vizinho, pego do vizinho, é da igreja, é da praça. Não sei. Mas isso é um mundo real também, tá ligado? Então, não é fácil falar, seja essa pessoa, nossa, como se você fosse se transformar. Mas não, às vezes eu tô falando isso de atitude, de você ser aquela pessoa naquele momento, tá ligado? Sim, De você cumprir aquele objetivo, e acho que é uma das coisas mais legais é de você ter orgulho de você mesmo nesse sentido. Não que você vai ser seu próprio mentor nesse sentido, mas você pode ser um Alessandro no futuro que as pessoas vão perguntar o que elas têm que fazer, e uma hora você vai ter que saber, uma hora você vai ter que falar. Mesmo que você fale merda, mas só pedir desculpa depois, tá ligado? Ou não também. Porque nem sempre você tá preparado, ou aquele conselho tá preparado pra fazer sentido naquele momento. Enfim, esse foi o saldo do massa. que eu entendi da conversa aí. Passa a fala. Thank you Show. very much. Obrigado. Valeu. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se deixar, eu falo. Vamos lá. É normal. Tudo normal. Fala. Bom, Eu quero ouvir o cara, Michel, que só falou uma vez depois, inclusive. não, eu vou ser breve, Só
Não pode mentir. Pegando o gancho nessa questão de saldo e até para a gente concluir a conversa, e é uma coisa que eu tenho conversado muito, assim, pelo menos com mais, vamos dizer assim, mais próximos as pessoas mais próximas a mim, assim, né? Eu acho que tem duas questões que são cruciais para a gente, acho que entender a importância disso, né? A importância e também o porquê que é um tema tão sensível e arriscado hoje, falando de redes sociais, né? Porque a gente não tem como não trazer as redes sociais para uma discussão como essa, porque tá todo mundo falando com todo mundo, né? E tá todo mundo buscando alguma coisa, todo mundo disposto a entregar alguma coisa. Então, acho que a maior troca comunicativa hoje é as redes sociais, pela quantidade e diversidade, né? E pelo alcance também. Mas eu acho que duas coisas cruciais, como eu ia falar, a gente, de certa forma, mesmo que, eu falo por mim, tá? Mesmo que seja difícil em alguns momentos uma comunicação no sentido de eu tenho algo para aprender com essas pessoas mais velhas e até as pessoas que fazem parte da nossa família, fizeram parte da nossa construção enquanto pessoas, no sentido de eles ainda têm algo para contribuir com a minha formação. Eles não vão deixar de ter algo a contribuir. A gente, falando de caminho espiritual, a gente sabe que não se encerra ali, né, esse direcionamento, né? Não falo não falo de forma unânime, né, em relação a todas as fés, mas estou dizendo, enfim, vocês sabem do que eu estou dizendo. E a gente acho que manter esse vínculo de tentar ainda assim aprender, embora as visões sejam diferentes, e também acho que a gente não colocar no que é dito pelos mais velhos, não colocar a nossa régua de hoje, porque a nossa régua de hoje ela é totalmente assim, ela tem um nível de informação que não existia, né? Pode crer. Eu costumo brincar que, assim, eu falo, cara, sabe por que as pessoas na internet são infelizes? Porque, assim, se você sai na sua porta da sua casa e olha ao redor, né, senta na calçada alguns minutos, você não vai ficar infeliz. Dificilmente você vai ficar infeliz, ainda mais falando de um bairro onde você mora há muito tempo, porque ali tem as pessoas mais próximas de você, sabe, em questão de tudo que as pessoas estão ali ao seu redor, elas são mais parecidas com você. Mas hoje você consegue se conectar com a vida de um milionário que, sabe, assim, tá falando para qualquer pessoa, vendendo qualquer coisa, e tá tudo, e a pessoa tá ali consumindo, né? Como eu comentei, não sei se eu comentei no grupo do dia, eu tava vendo conteúdo e do nada eu parei nesse conteúdo. Eu falei pra mim mesmo, assim, na minha cabeça eu me ouvi falando, caraca, eu sou um bosta, velho. Olha o quanto esse cara é foda. E aí, tipo, eu falei, mano, mas calma aí, por que eu tô me comparando? Mas esse foi um pensamento que eu peguei, né? E os diversos que não passam nesse filtro onde eu consegui identificar, mas ali dentro da sinapse mental ele tá acontecendo. Como que, entendeu? A mensagem, ela tá sendo passada e eu estou absorvendo aquilo. Enfim, acho que são esses os pontos aí que eu queria comentar. Maravilha. Eu acho que tu falou umas coisas aí muito importantes, ainda que por um momento fugaz a gente vai e se compara, né? Porra, olha eu e olha o cara. Já foi, já entrou, já tomou, enfim, é muito importante isso aí. Beleza, obrigado. Bom, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? E aí? Ninguém? Eu acho que eu posso acrescentar, Diego, pegando um gancho com o que o Wesley trouxe, eu acho que estar nesse grupo aqui, para mim, é muito interessante, até para melhorar o filtro. O filtro, seja o filtro ali da rede social, o filtro com quem eu me relaciono, o filtro com quem eu permito chegar até a mim, seja com conselho ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que assim a régua tem subido um pouco mais, né?
Então, a gente falou muito aqui, né, do Instagram, dessa timeline aí ser muito invasiva na nossa vida. Mas Sim. eu acho que a gente tem que se questionar muitas vezes, né? Poxa, mas o que que eu estou permitindo chegar até a mim? O que que eu estou filtrando? Quais são os conteúdos que eu tô consumindo que está fazendo Uhum. com que isso chegue até a mim também, né? Então, Sim. eu acho é um pouco disso, né? O quanto que a gente permite que isso chegue até nós, né? Então, Legal. acho que é isso. Show. Quem abriu essa porta, né? Para as coisas entrarem. Exato. Verdade. Show de bola. Massa. Mais alguém pra gente encerrar? Bom, se Eu você. gostaria de, Pode de falar, concluir cara. ali com, né, uma reflexão que eu estava tendo ali sobre a partir. Eu fiquei bem impactado ali pelo que o Lucas fez a retrospectiva do conceito de mentoria, né? Achei muito forte naquela frase de mentor ser aquela pessoa que você vai deixar seu filho enquanto vai para a guerra, né? Porque a guerra acaba sendo uma condição também inerente à nossa vida enquanto homens pretos, né? Sim. Mas eu queria também deixar assim, uma reflexão de o mentor também ser aquele que te diz que, poxa, esse momento não é um momento de guerra, é um momento de relaxar, de descansar e, por que não, também de sonhar, né? Não um sonho aleatório, com base numa referência, como a Wesley falou, de alguém que não tem nada a ver com a nossa realidade, mas saber filtrar isso aí, né? E encontrar boas referências para sonhar também, né? Isso é importante. Nossa, maravilha. Total sentido, total sentido. Mais alguém? Quem quer deixar alguma mensagem? Enfim. Bom, se ninguém vai falar, eu queria só agradecer, né? Foi muito bom ter conversado. Essa era uma questão que eu queria muito desenvolver aqui, né? Infelizmente, ou felizmente, a gente não consegue desenvolver dessa forma no grupo, né? Parar de fato para conversar de maneira síncrona, né? Não assíncrona lá, porque um fala, o outro vai, isso aqui, cada um tá num time. Então a gente parou aqui, sentou, trouxe pro meio da conversa, né? E ainda que não tenhamos resolvido ou dado por fim, né? Encerrado essa conversa, achei muito bom, porque a gente pôde parar para falar de algo. E isso aí já, para mim, já é, se a gente for manter o termo, já é a própria mentoria, né? A gente parou para falar de algo, isso foi muito bacana, assim, com um propósito, com um tema, né? Como o Wesley queria. No final das contas, Então, eu acho muito bacana que a gente tenha conseguido fazer algo direcionado, propositivo, não com pensamentos soltos, não que eu tenha problema com isso, porque toda vez que a gente senta para conversar, sempre flui muito bem, mas a gente conseguiu tentar desenvolver e talvez a gente venha para o futuro e te receba feedbacks disso. Enfim, quem quiser trazer feedbacks para a gente desenvolver, quem quiser vir conversar com a gente, já sabe a porta de entrada. Eu queria agradecer a vocês, né, por a gente ter colocado essa troca aqui, por vocês terem acolhido a proposição que eu fiz, que para mim foi muito importante, tanto ter tido a conversa com esse colega lá e ter trazido isso para cá e ouvido também vocês, né, e colocado vocês nesse local que para mim faz muito sentido, lá em cima também do meu sistema de valores, né, para que eu não fique ali soberano sobre tudo, enfim. E eu queria agradecer, e se ninguém tiver mais nada a dizer, eu vou encerrar por aqui, cara. Enfim, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, a gente encerra. Eu resenho mesmo, valeu. Valeu, tamo junto, até mais. Bom, esse foi o Resenha 21, a gente falou sobre mentoria e responsabilidades e muito mais coisas, o nome já diz aí, né? Bom, eu queria muito agradecer você que acompanhou até esse momento, queria dizer que a chegada para o Resenha só depende de você que esteja interessado, se for um homem negro, que acompanha o Parentalidade Preta, que participa dos nossos eventos e que tem interesse em participar do Resenha que você está vendo aqui e ajudar a gente a construir uma nova perspectiva de Parentalidade Preta para os outros irmãos que estão assistindo também, basta chegar. Eu só tenho poucos critérios, né? Que você participe de um evento para que a gente possa conversar pelo menos alguma vez presencialmente, né?
via internet, é claro. Todos os eventos são online, e que você participe dos nossos grupos e que esteja em dia com a escuta desse podcast que você está acompanhando agora. Só isso que você precisa para fazer parte dessa banca aqui e participar, inclusive, do nosso grupo fechado, que é onde a gente troca ideia, se expõe, onde a gente consegue colocar coisas, porque lá a gente mantém um local seguro e é responsabilidade de todo mundo que está lá. Então, se você quiser participar de algo maior e se responsabilizar pela segurança desse local e impactar mais gente, chega junto, participa de um evento nosso, faz parte do nosso grupo, ouve toda essa playlist. Então, quando você for pro evento, já chega lá com a playlist toda ouvida. Vou deixar a playlist linkada aqui embaixo também, para que a gente possa chegar e conversar, e quem sabe você tá aqui gravando com a gente no outro resenha, como aconteceu hoje. Bom, eu queria te agradecer por acompanhar até aqui novamente, te convidar para acessar a campanha lá no apoia.se/Parenta, e a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Resenha, até mês que vem. Tamo junto.